Olá, amigos. A reflexão de hoje do Bem Viver está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. A mensagem é Jesus veio e esse trecho, Paulo diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa é a reflexão de hoje do Bem Viver. Acompanhe agora o Bem Viver. Vamos à mensagem. O título é Jesus Veio, o livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, mensagem do Espírito Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que mensagem, hein, meus irmãos? Que exemplo! O exemplo de Jesus. Nasceu numa manjedoura, entre animais, um espaço extremamente simples e foi crucificado da pior forma possível da época. Você sabe, a crucificação era algo terrível, não só por conta da dor a que submetia aqueles que eram crucificados, num primeiro momento a dor e, claro, na sequência, a morte de cruz. Era uma forma também, na verdade, naquela época, o simbolismo por trás da cruz era maior do que esse que a gente se referiu em relação à dor física e, claro, depois a morte. Mas havia um significado maior nessa morte de cruz, tanto que os ladrões, por exemplo, Jesus foi crucificado entre os ladrões. Então havia esse aspecto simbólico também deste momento. Mas Jesus, o que fez? Aceitou a sua missão, esteve ali na cruz, foi crucificado, e quando esteve aqui entre nós, na terra, foi o maior exemplo de humildade. Você lembra aquele momento que ele lavava os pés das pessoas, dos discípulos em especial, naquela última noite? Pois é, outro exemplo significativo, representativo do significado da palavra servo. É preciso que possamos aprender cada vez mais que essa é a nossa missão. Quer ser o maior? Seja o menor entre todos. Manter a humildade, manter a nossa posição de servo, estar disposto a servir o tempo inteiro, inclusive servir sem perguntar, sem questionar a vida daquelas pessoas que estamos servindo, né? Essa caridade, no sentido mais profundo, é
se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e estar pronto para servir ao outro, abrindo mão, inclusive, não é? De qualquer privilégio, de qualquer situação, tendo a empatia, tendo amor, não se colocando no lugar de superioridade. Pelo contrário, esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Ao estender a mão, que possamos fazer isso num gesto absolutamente de entrega como servo. Em nenhum momento nos colocando em posição que não seja essa, a de humildade e a de servir. Porque Jesus disse muito bem que ao fazer algo por alguém, aos pequeninos, é por ele que faríamos. Né? Então, é muito emblemático esse sentimento, essa representação, e que possamos estar imbuídos de fato desse sentimento profundo, esse desejo profundo de servir, que faz toda a diferença em qualquer trabalho que venhamos a realizar. É assim que nós vamos falar do Cristo, com as nossas mãos. E o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra. Sigamos em frente, cristianizando a terra, como explica Emmanuel, nessa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio, principalmente, para nos dar o exemplo a ser seguido, o modelo. Sigamos em frente. O Bem Viver é uma produção do Centro Espírita Poço de Jacó, em São Luís do Maranhão. Apoio Rádio Mundial de Espiritismo. O bem viver é bom demais.